Oi, meu povo, boa noite, né? Vamos aqui para a nossa semana turbo, porque é a semana antes da prova do Enseja. Então, com a semana pensada realmente com muito carinho para que a gente pudesse falar sobre a prova que acontece no domingo, né? Então, vai ser a semana que é dedicada exclusivamente para redação e para matemática. O Alan colocou aqui para vocês, ó, essa é a EP, né? Maria Cavalcante Costa, em Quixadá, que a gente está vendo que quase todo mundo vai ficar nela. Eu estou falando quase todo mundo porque a gente ainda não sabe de algumas pessoas, né? Então, a EP, ela fica logo na entrada, quando a gente vem de Baretama. Então, você, logo ao entrar no Quixadá, você já fica perto dela, né? Então, provavelmente, esperamos que todo mundo esteja nesse prédio. E a gente viu que vai ter mais ou menos 4 salas, né? Distribuídas entre vocês. A gente viu a sala 3, a sala 5, a 6 e a 8. Então, vocês vão ficar, né, como da outra vez, para quem ficou no César Calles, né? Então, vai ficar quase todo mundo realmente junto, tá certo? E aí, conforme a semana for acontecendo, a gente vai também falar sobre o trajeto, né? Já falamos com a do Céu, ela já deu um ok em relação ao ônibus, ela só precisa falar com o Joãozinho, né? Para poder nos dizer mais ou menos para que a gente possa bater o martelo. Mas ela disse assim, Liliane, já está tudo ok. Aí a gente repassa aquele mesmo horário, né, que foi repassado do ano passado, né? Então, em relação ao horário de chegar na escola e de sair da escola. Então, que a gente possa também dar uma olhada nesses horários, tá certo? Então, se eu não me engano, a gente saiu umas 7h30 da escola, até mesmo porque os portões abrem 8 horas aqui no Quixadá. Então, a partir de 8 horas, a gente já pode entrar na escola e vocês já podem ir atrás da sala de vocês, né? E 9 horas começa justamente a prova, tá certo? Então, o dia de hoje vai ser para que a gente possa falar um pouco sobre a redação do Enseja, que a gente sabe que também é um dos calcanhares de Aquiles de vocês, mas também falar sobre o dia da prova. Então, eu gostaria que, por exemplo, a Vanusa e outras pessoas que já estiveram com a gente no ano passado, eles pudessem também nos dizer, né, para os demais que estão fazendo, assim como o Papinha, que estão fazendo a primeira vez em relação à prova, né? Como é ir, o que é que deve levar, né? A gente vai ter um dia só nosso, vamos ter um dia só nosso, então é um dia exclusivamente para que você possa fazer essas provas, né? E para que a gente também possa ver os conhecimentos daquilo que a gente pegou durante todo o nosso curso, tá certo? Então, inicialmente, vamos aqui. Diga, Alan. Pronto, gente. Eu sei que a gente ainda vai falar sobre isso, mas só para deixar vocês cientes um pouco dessa rota, como é que vai ser, né? Eu estava recuperando aqui a mensagem. Se a rota for a mesma do ano passado, com o mesmo motorista, o que provavelmente vai acontecer, né? Vai ter uma saída lá do Pirangi às 6h30, e aí por volta de umas 7 horas esse ônibus chega na sede, e a gente fica aguardando mais uma galerinha chegar, e aí quando for 7h30 a gente sai da sede, né? E chega em Quixadá por volta de 8 horas. Foi o que aconteceu ano passado. Ano passado, quando foi 8h10, 8h15, a gente já tinha chegado em Quixadá, os portões da escola já estavam abertos, então foi basicamente o pessoal descer do ônibus e ir direto para a escola, tá? E a gente está falando isso porque esse ano vai ser a primeira vez de muita gente, né? Então todo mundo pode ficar nervoso, achando que é uma coisa super protocolar, burocrática, né? Mas não, na realidade é algo que se a gente for tranquilo, o processo também vai ser tranquilo, né? Que horas vai passar no posto São Paulo? Como o posto São Paulo já é próximo da sede, se o ônibus realmente sair do Pirangi por volta de 6h30, ele vai passar lá no posto São Paulo por volta de umas 6h50, 7 horas. Então, desde 6h30, na hora que o ônibus sai do Pirangi, é bom já estar lá, né? Por garantia. Pronto. E aí, né, a gente, durante toda a semana, deixa eu ver, porque eu acho que eu vou ser. Como é? Eu não peguei. Eu acho que é o da Michelle, porque eu acho que eu vou ser o que moro mais distante de todos. Ah, entendi.
Mas não tem problema, viu? Não tem problema, Michele, porque aí, nesse caso, você... Tem muita gente que não pega o ônibus, né, que vai direto para lá. Muitas pessoas realmente foram de moto e aí foi até a escola, tá certo? Então, a gente só pede que o horário que a gente marcar com vocês, se a gente marcar 7h30, que todo mundo esteja lá 7h30 para que a gente possa realmente sair todo mundo junto. Teve um caso de uma pessoa que veio para o Quixadá, já estava no Quixadá, e falou com a gente: Liliane, já estou no Quixadá, já estou aqui desde ontem. E a gente já sabia que essa pessoa não estava com a gente no ônibus, então pode ocorrer também, tá certo? Então a gente vai mostrando em relação a esses horários. Vamos lá, Alan. Vamos passar aqui. Vamos ver só uma coisinha. Esse slide de hoje é o mesmo slide do ano passado, para justamente poder mostrar para os novatos, né, as pessoas que nunca fizeram a prova, justamente o que é que precisa e o que é que essa prova espera-se da gente, né? Então, a gente vai fazer a prova do Enseja. A prova do Enseja é muito parecido com a prova do Enem, né? Então, o Enem acontece no final do ano e o Enseja acontece no meio do ano. E aí é uma prova que é chamada Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, né? Então, ela é totalmente voluntária, né? Então, você não paga nada para ela. Se por acaso tem pessoas que se inscreve para fazer a prova, mas não vai fazer a prova e não tiveram nenhuma justificativa, então, no próximo ano, essa pessoa vai ter que pagar uma taxa mais ou menos de 40 e poucos reais, justamente porque ela não justificou a ausência, né? Então, o governo realmente gasta com isso, porque a prova vem, né, no papel e aí tem todo um gasto. Então, tem que se pensar isso também. Muitas vezes as pessoas falam assim: mas eu não fui aceita no próximo ano. É porque provavelmente você não pagou, né? Pronto, a Augusto falou que já pagou. Então, nesse caso aí, quem não paga não é liberado porque não teve a justificativa do ano passado. E aí, essa prova do Enseja é uma prova que dá a certificação tanto do ensino fundamental como do ensino médio. E claro que a gente vai marcar logo o ensino médio, né? Tem algumas pessoas que pararam no fundamental, por exemplo, no Fundamental 2, lá na antiga 8ª série, né? Que a gente fazia antes. E aí muita gente pergunta assim: Liliane, eu posso tentar o ensino médio? Pode, não tem nenhum problema, né? A gente vai ver que a única burocracia que o Enseja coloca em relação à idade, né? Então, se você tiver a idade, estiver acima de 18 anos, você pode tentar qualquer um dos níveis, mas a maioria de nós vamos tentar, estamos no nível médio, então a gente coloca todo mundo para fazer o nível médio, porque até mesmo porque todas as nossas aulas foram realmente para esse nível, né? Dia da prova, eu vou já estar no Quixadá, pronto. A Erivanda já está avisando que no dia da prova já vai estar no Quixadá. Aí, Erivanda, quando for um dia antes ou no dia, tu nos lembra, né? Para que a gente possa colocar aqui e dizer que você já está no Quixadá, tá bom? Pronto, ok. Então, o Enseja é uma prova exclusivamente para essas pessoas, né? Assim como vocês, que passaram realmente da idade, né, de estar em uma escola regular, e aí se dá justamente essa possibilidade de fazer essa prova para poder ter a certificação no final do ano. Então, uma coisa que é preciso ser dito: a prova é feita em agosto, mas o resultado só sai em dezembro. Então, a gente só vai saber aqueles ou aquelas que passaram somente em dezembro, tá bom? Pode passar, Alan. E aí, continuando falando um pouco sobre a prova, né? Como eu já falei, a única coisa que ela vai pedir, né, é justamente a idade. Então, pessoas com no mínimo 15 anos completos na idade da realização da prova, pode tentar o fundamental. E pessoas acima de 18 anos pode tentar o ensino médio. Então, não é o caso nenhum aqui de nós de termos menos de 18 anos. Então, uma pessoa que tem acima de 18, ela já pode tentar justamente o nível médio, né? Certo? Então, pensar justamente nisso para que... Liliane, mas se eu quisesse tentar só o fundamental, poderia? Poderia, não teria nenhum problema. Mas a gente sabe que o nível é muito parecido das provas. Então, se você, ao tentar o fundamental,
num ano e depois tentar o ensino médio no próximo, então é melhor a gente tentar logo o ensino médio e, quem sabe, já tirar algumas áreas, né? E se não passar em todas, no próximo ano só tentar aquela que você não passou. É uma coisa que as pessoas que já fizeram sabem muito bem, né? Que o Enseja é bom por isso também. Por quê? Porque vocês vão pagar 4 provas. Então, por exemplo, vamos dizer que, por exemplo, o Papinha ele ficou em redação. Redação, ela é ligada à prova de linguagem. Então, por exemplo, a prova de linguagem, vocês vão ter lá o espanhol, o inglês, né? Vão ter a arte, vão ter a educação física e vão ter também o português. Mas se por acaso alguém disser assim, eu quero fazer a prova de linguagem, mas eu não vou fazer a redação, então você não vai passar na prova de linguagem. Por quê? Porque redação está ligada à prova de linguagens. Então, é a única coisa que a gente sabe que está interligada. Então, matemática vem sozinha, depois a gente tem ciências da natureza e ciências humanas. Então, vamos dizer que nesse ano todo mundo passou e ficou devendo só matemática, como foi o caso de muitos que estão aqui. Então, quando vier, né, no próximo ano, no caso agora, no domingo, só vão pagar a prova de matemática, certo? Então, a prova de matemática vai ser somente aquela em que a pessoa não conseguiu passar no ano anterior, tá certo? Então, por isso que o Enseja é bom, porque eles também realmente nos ajudam para que a gente possa tirar essa área que a gente já passou, tá bom? Pode passar, Alan. E aí, continuando, né, justamente para que a gente possa só ver, Liliane, o que é que nós temos a estrutura, né? Nós temos uma matriz, então, por exemplo, os professores, eles dão aula dentro dessa matriz para que vocês possam ter os conhecimentos dentro dessa prova. É uma prova composta por 30 itens de cada área, e aí vocês vão marcar, né? Então, no dia vão ter que levar a caneta preta, transparente, e aí vai ter aquelas bolinhas lá para que você marque o gabarito, né? Então, primeiro a gente vai para a prova, marca lá na prova, para depois você passar para o gabarito. O que é que vai ser corrigido? O seu gabarito, não é a prova. Mas a prova também não pode ser levada, ela tem que ficar com a pessoa que está aplicando, tá certo? Então, é algo que o governo não deixa realmente a gente pegar a prova do Enseja. Mas, por isso que a gente pede, cuidado na hora de pintar as bolinhas do gabarito, né? Por quê? Porque muitas vezes a pessoa se confunde. Eu devia ter marcado a letra A e botei a letra B. Aí pronto. Se você botou a B, nem adianta marcar A, não, porque se você marcar duas no mesmo item, se considera errado do mesmo jeito. Então, se marcou errado, deixa errado. Mas é bom ter realmente muita atenção em relação a isso, tá certo? Então, a gente vai ver que são 2 provas de manhã, 2 provas à tarde, e as provas, elas têm a mesma estrutura de você marcar na prova, a que você considera exata, e você pintar, né, a bolinha do gabarito para ser corrigido, tá certo? Pode passar. E aí, a gente, depois da estrutura, a gente vai ver justamente o dia da aplicação. Por exemplo, no domingo, nós vamos ter aqui, no período da manhã, a prova vai começar 8 horas. 8 horas, perdão. Vai começar 9 horas. 8 horas quem abre é os portões, né? 9 horas, vocês já estão lá sentadinhos, provavelmente já devem ter passado, já devem ter colocado, ter mostrado a identidade e tudo. E essa prova vai até 1 hora da tarde, a prova da manhã, tá certo? Então, no dia da manhã, né, na parte da manhã, a gente vai ter ciências da natureza, que é física, biologia e química, e vamos ter a prova de matemática. Então, por exemplo, Liliane, eu só estou devendo matemática. Então, quer dizer o quê? Que você só vai fazer a prova da manhã e você só vai fazer essa segunda prova aqui, né? No caso de alguns alunos que são do ano passado já. Então, Liliane, depois que eu terminar a prova de matemática, eu só estou devendo matemática, eu posso ir para casa? Pode. Mas se você não tiver condições de voltar, você pode esperar né, os demais para voltar no ônibus, mas se não, você está liberado, tá certo? Então, é o caso aqui de algumas pessoas que já só vão pagar matemática esse ano. As pessoas que que vão fazer essa prova de primeira vez, elas vão pagar
as 4 áreas, né? As ciências da natureza e matemática de manhã, aí nós vamos para o almoço, depois do almoço, o ônibus leva vocês de novo para a prova, para a escola, e aí na escola lá eu ia dizer do Cônego, da EP, a gente vai chegar mais ou menos umas 2h, 2h30, né? E aí vocês já podem entrar. Quando é que começa a prova da tarde? 3h30. E ela vai até às 8h30 da noite. Por que, Liliane, esse tempo todo? Porque dentro da prova de linguagens tem a redação. E aí o governo sempre dá 1 hora para que você possa fazer a redação, tá certo? Então veja que o horário da tarde é maior do que o horário da manhã, justamente por conta da 1 hora da redação. Então, à tarde, vocês vão ter português, inglês, espanhol, educação física e artes, e a redação, e também ciências humanas, história, geografia, sociologia e filosofia, tá certo? Eu sei que muita gente está falando assim, meu Deus, é muita coisa e tudo, não sei o quê, mas é uma prova de um estilo que, por exemplo, os filhos de vocês, ou então pessoas que já fizeram o Enem, com certeza fazem dessa mesma forma, tá bom? Então, é cobrado essas 4 áreas aqui. Então, ficou tudo ok, explicado como é a parte da manhã e a parte da tarde? Sim, né, meu povo? Qualquer dúvida, por favor, vão perguntando, viu? Principalmente as pessoas que vão fazer a primeira vez, se tiver qualquer dúvida, pode ir colocando aí, tá bom? Pode passar, Alan. E aí, falando sobre o período, né? A Augusta chorando. E aí, a gente passa falando sobre o período, aqui justamente só para que a gente possa ter a noção de como é que eles, né? Por exemplo, para nós, a gente vai marcar aqui 9 horas, porque é o horário da prova. Mas a pessoa que está trabalhando no dia, ela vai falar bem cedinho para poder recepcionar vocês. Então, 8 horas vão abrir os portões, né, de manhã. Então, se a gente chegar às 8 horas, você já pode entrar. Você já pode ir para a sua sala, ou então, se você não quiser sentar na sua sala lá, ficar sentadinho, porque na hora que sentar você não pode mais levantar, aí você pode ficar dentro da escola, andando um pouquinho, conversando, até dar umas 8h45, que é quando eles fecham os portões, e aí todo mundo vai para a sua sala, ou já está na sua sala para começar a prova, certo? E aí, à tarde, do mesmo jeito, 2h30, abre-se os portões, e aí fica até 3h15, e aí, 3h30 começa a prova, que vai até as 8h30. E aí, gente, vocês podem perceber, com certeza, né? É o dia todo de prova. Por quê? Porque vocês vão sair de casa muito cedo. Então, para estar lá no Cônego 7h30, vocês já, com certeza, acordaram cedo, já fizeram 1001 coisa, né? Deixar as coisas realmente de casa um pouco mais ajeitadas, né? Quem tiver seus filhos pequenos, já com certeza já disseram o que é que tem que fazer para poder dar de comer por menino, blá, blá, blá. Pronto. Então, a gente começa o nosso dia muito cedo e a gente vai voltar realmente um pouco mais tarde. Mas é aquela mesma ladainha que eu sempre falo. É um dia que é exclusivamente para você, né? Então, se você quer realmente você está estudando e você, né, realmente quer passar, então é esse dia aqui que você vai poder pensar, poxa, eu vou tirar um dia para mim, porque eu quero tirar a minha certificação, eu quero tirar o meu diploma de ensino médio. Então, é esse dia que você precisa pensar, né? A Michelle está dizendo, só estou um pouco ansiosa por não conseguir estudar o bastante. Pronto, Michelle, mas isso daí é um discurso que todo mundo, se você perguntar a Vanusa, se você perguntar ao Papinha, todo mundo vai falar a mesma coisa. Não, eu também não estudei tanto, né? A gente não sabe tudo. A gente não sabe tudo, mas o pouco que a gente sabe, quem sabe é aquilo que a prova realmente está pedindo, né? Então, o ruim é de você colocar na cabeça que você não vai passar. E o ruim é de você pensar que você nem tentou. E esse não tentar faz com que a gente congele e a gente não faça, né? Então, é muito ruim quando isso acontece. Quando você vai, mete a cara e você fala assim, eu tentei e não passei, mas você foi, você fez a sua parte, você com certeza não passou em tudo, mas você passou em metade. Então, a gente precisa entender isso também, tá bom? Diga, Bença. E aí, gente, ano passado,
as meninas estudaram basicamente só 3 meses de aula. E mesmo assim, eu acho que a gente ainda teve muitas vitórias, né? Porque teve um número considerável de pessoas que conseguiu a aprovação integral, teve muita gente que passou em tudo, só ficou devendo a matemática, né? E ainda assim foi por uma pontuação bem pequena. Então, esse ano a gente já está estudando há mais tempo, nós temos um arsenal de aulas ainda maior, vocês puderam até se preparar mais com os simulados, com as atividades, podem ver e rever, né, as aulas no YouTube quantas vezes vocês quiserem, porque está tudo lá organizadinho, né? Então aproveitem isso tudo, né? A gente não está com tempo de ter estudado talvez as aulas ao vivo, mas as aulas gravadas estão lá, então dá tempo de você ir lá, rever tudo, né? Os conteúdos de matemática, pega um caderninho, pega aquela matéria que você acha que está com mais dificuldade, vá fazer, vá treinar uma redação, vá fazer as contas, né? Porque eu acho que dá tempo ainda. Claro que se a gente estivesse se preparando há mais meses, seria ótimo, né? Mas aproveite esse tempo que você ainda tem para poder fazer isso, para poder desenvolver alguma coisa que você ainda está com dificuldade. Nunca é tempo perdido para a gente fazer isso. Até porque quando o pessoal chega lá para fazer a prova, uma reação que as meninas até expressaram, né, foi a reação de que, não é esse bicho de 7 cabeças que a gente estava imaginando, né? E outra coisa, se você for fazer a prova e você só passar numa área, também não tem problema. Eu falei isso hoje à tarde para uma pessoa já. O seu mundo não vai acabar, a sua vida não vai parar por conta disso. É uma prova, gente. É uma prova. Cada um vai atingindo suas metas como for possível atingir, né? Então, se você não atinge agora, você atinge depois. Estudo serve para isso, para a gente errar também, não é só para acertar, não. Isso mesmo. E olha que a gente precisa também colocar isso em primeiro plano, né? Colocar em primeiro plano. E aí a gente precisa, muitas vezes a gente se doa tanto, isso daí é uma fala minha muito forte, a gente se doa tanto, principalmente nós que somos mulheres, né? A gente se doa tanto para cuidar do marido, do filho, do pai, da mãe, que é idoso, idosa e tudo, essas coisas. E na hora de você pensar em si, aí a gente não pensa, a gente não coloca isso como prioridade. Então, se a sua prioridade hoje, né? Eu sei que a nossa família é a prioridade, mas tirar um dia, é o que eu falei, os meninos pequenos não vão morrer, Deus é pai. Os meninos pequenos não vão morrer, né? Os meninos vão ficar com alguém. Você com certeza não vai perder um dia da sua vida por conta que você está saindo de casa e voltando de noite. Então, não é isso. A gente precisa entender que as prioridades precisam ser colocadas, e é como o Alan mesmo falou, né? Cada um de vocês vão atingindo de acordo com o seu nível. É isso mesmo. O fato de não passar não quer dizer que um é melhor do que o outro. Não, muitas vezes a gente não está bem naquele dia, a gente não estudou o suficiente e a gente vai lutando para que a gente possa pegar as nossas vitórias. É isso mesmo. A única coisa que eu não gosto é quando a pessoa fala assim: eu não vou, não quero não, não vou. Ou seja, coloca com certeza o lado negativo na frente, né? Então a gente precisa também rever esse lado, tá bom? E aí, continuando, só para que a gente possa fechar um pouco aqui falando sobre o Enseja, né? As provas do Enseja são totalmente objetivas, ou seja, elas são todas de marcar, com exceção da redação, né? Que você vai ter que escrever. Então, a prova toda, né? Com todas as questões, por exemplo, a prova de linguagens, que é português, né, espanhol, inglês, pronto. Ela toda vale 200 pontos. Então, o INEP, o governo, espera que você atinja metade dela. Então, veja, você não precisa fechar a prova. É como se você tivesse assim, é como se a prova valesse 10 e você tivesse que tirar 5, que é o que acontece aqui com a redação, né? Numa escala, eles esperam que a redação vale 10, mas você tem que tirar pelo menos 5 pontos para que você possa passar. Então, não será que eu não vou tentar? Tente. Você tem que fazer alguma coisa, porque quem sabe essa alguma coisa vale os seus 5 pontos. O ruim é quando você não faz nada. Então, a prova toda, né, de todas as áreas, vale 200 pontos e espera-se que você tenha pelo menos aqui 100 pontos. Já aconteceu? Quem foi, Alan, que tirou 99 pontos? Que tirou Eu acho 99... que é a Isabete.
Eu Foi acho que foi Elizabeth, não foi em matemática? 98 Foi? ou foi 99. Teve uma pessoa que tirou 98, teve outra pessoa que tirou 99. Pois é, teve duas pessoas que bateram na trave, simplesmente, né? E aí uma ficou faltando 2 pontos e outra ficou faltando 1 ponto. E aí as meninas vieram até falar, mas será que eles não dão? Não, porque é prova, eles não vão dar esse 1 ponto para você, né? Então, por isso que muitas vezes a gente pode querer, né? Olha, Aura, a minha faltou 1 ponto, justamente, é isso. Então, a pessoa vai repetir a prova inteira, a prova, a área, né? Não é a prova, a área que ela ficou devendo por conta de 1 ponto. Então, quanto mais a gente puder ler, puder realmente ver as questões, é bom porque são vários, justamente esse pontinho que você está indo atrás. Diga, Papinha. Liliane, eu acho que o meu faltou 2 pontos, acho que foi 98 em matemática. Olha aí, né? Então, você pensar, você chora, só de pensar assim, ai meu Deus, se fosse Mas assim, a gente tem que tentar, né? Não, não custa nada você tentar. Não é bicho de 7 cabeças, não é. E olha, Sabe? Você tem que você tentar. pode Tudo na dizer, vida porque você você tem já que tentar. fez. É. Porque assim, tudo na vida você tem que tentar. Não adianta você dizer, eu não vou porque eu tô com medo, não sei. Se você não tentar, você não consegue enfrentar. Então você tem que enfrentar. Se E qual você não foi? passou, tenta de novo. Agora deixa eu lhe Né? perguntar, já que você está falando aí, qual foi o que foi que você achou da prova no ano passado? Eu gostei, achei muito bom. Só fiquei triste porque eu não era para me ter feito a redação e eu não fiz. Deixei a redação por último. Justamente, é isso mesmo. Às Mas vezes, é assim, uhum. Mas é tudo isso na vida da mesmo. gente é um aprendizado. A gente vai aprendendo aos poucos, né? Então, vamos lá fazer essa prova. Se não passar, faz de novo até não pode desistir, né? Nada na vida a gente não pode desistir. Justamente. E aí veja que o Papinha, como ele não tentou a redação, então automaticamente ele vai ter que fazer também a prova de linguagem, porque a Justo. redação, né, está ligada Aham. à prova de linguagem. Pronto. E olha que tu tirou a pontuação boa, não foi na prova de linguagens? Tirei uma pontuação boa na linguagem. Só por Pois causa da é. redação, não passei. Justamente. Aí veja, né, se linguagem não Mas, fosse ligada à redação, o Papinha tinha passado. Mas como a redação é interligada, então a gente não pode pensar em não fazer a redação, porque ao fazer a não fazer a redação, você automaticamente você também está tirando a prova de linguagem da vida ali, isso, né? verdade. Certo? Pronto. É isso mesmo. Então, meu povo, é aquele negócio. Busquem quantas questões forem, né, mais fáceis para vocês. Então, é buscar a questão, porque aquela questão ali vai valer o pontos, e quem sabe é aquele pontinho que vai fazer com que você realmente consiga, tá certo? Diga, Bença. O Bença tem a dizer que o povo está perguntando umas coisas aqui, a Maria Augusta está perguntando, fica quantos professores? Augusta, não ficam professores na sala, ficam aplicadores, né? É o mesmo regime do Enem. Geralmente fica o chefe de sala e fica a pessoa que auxilia o chefe de sala. Então, são 2 pessoas em cada sala, foi até o que a Áurea comentou aqui. Mas eles não são professores, e eles também não têm função de tirar dúvida nenhuma da sua prova. Na hora da prova é só você e você, tá bom? E aí, a Madalena também perguntou, a nota só sai em dezembro? Sim, meu amor, a nota só sai em dezembro. Ano passado, gente, a nota saiu no dia 23 de dezembro, nas cucuias do Natal, e a gente atrás de saber a nota do povo. Enfim, mas foi isso. Diga, Papinha. Ou você deixou a mãozinha levantada? Não sei, não vi. Deixa eu ver mais aqui. Muita ansiedade, vai ficar a 1000 nessa espera. Madalena, é desse jeito. Ano passado ficou nós dois esperando também, vocês tudo esperando, mas vale a pena, né? Vale muito a pena para poder passar. Pode colocar. Pronto, o slide, né? Aqui. Vamos para agora, meu povo. Do mesmo jeito que eu trouxe para alguns no ano passado, eu tô trazendo também esse slide para que a gente possa ver algumas coisinhas, até mesmo na hora da escrita, né? Porque a escrita em si, ali, a prova de redação, ela vai ter que valer 10 pontos, então espera-se que você escreva pelo menos para tirar 5, tá certo? Então, vamos lá.
para não errar mais, né? A primeira coisinha que eu trouxe aqui são algumas coisinhas relacionadas à redação. Pode passar, Alan. Que é para que a gente possa entender na hora de escrever, né? Primeira coisa, ó, a folha de redação vem com 30 linhas, então tente fazer o máximo de linhas que você puder, né? Aí, Liliane, precisa fazer as 30? Não, mas é preciso que você tenha uma coerência, que é justamente o ponto 2 que está nos dizendo. Você vai falar sobre um texto dissertativo argumentativo, né? Ou seja, no ano passado foi falando sobre, se eu não me engano, foi falando sobre fake news, né? E aí, se era falando sobre fake news, então você ia falar sobre esse tema, né, dentro da sociedade brasileira. Então, você ia dissertar, né, você ia falar sobre esse tema, dentro de uma estrutura, o Papinha falou, dentro de uma estrutura que a gente sempre fala que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Daqui a pouco o Alan vai voltar nessa estrutura para que vocês possam entender, né? E também relembrar, porque muita gente já deve ter ouvido isso milhares de vezes, né? E aí é aceitável fazer pelo menos 3 parágrafos. Então, por exemplo, 3 ou 4, né? Tem gente que faz um parágrafo para cada um, mas eu sugiro que você faça, por exemplo, um parágrafo para a introdução, 2 para o desenvolvimento, que é o miolo, né? E o outro para justamente a conclusão. Me apeguei todas essas dicas, aí deu certo, tá vendo? Por isso mesmo. Então, a gente precisa entender também que não é só escrever, a gente também precisa entender que as linhas estão ali, e quanto mais linhas escritas, mais você está dando oportunidade para a pessoa que está corrigindo a sua redação de dizer assim, poxa, ela tentou, ele tentou, não tá essas coisas todas, mas tá bom, vale um 6, vale um 7, vale um 8, né? E aí a gente procura, né, tentando dentro disso daqui, melhorar. Então, pensar em uma estrutura que seja dissertativa argumentativa, o texto, né? E que tenha introdução, desenvolvimento e conclusão. E que tenha, no máximo, 4 parágrafos, ou no mínimo 3, né? Um parágrafo para cada um, tá certo? Para iniciar um parágrafo, é preciso deixar um espaço no início e começá-lo com letra maiúscula. Liliane, por que tu está falando isso? Porque tem gente que até hoje não sabe isso. Por exemplo, vai começar o texto. Tem gente que começa o texto na linha ali do ladinho. Não, meu povo, deixa um espaçozinho que é chamado de parágrafo. Eu sempre falo por menino, bota aqui uns 2 dedinhos, ou bota um dedinho e começa depois ali na frente, porque aquilo dali, só aquele dedinho que você está colocando depois, que é chamado de parágrafo, ele vale ponto. Se você não colocar isso daí, já é menos ponto para você. Então, são coisinhas pequenas que vai tirando a sua pontuação, tá certo? Outra coisa, toda vez que você começa um parágrafo, você sempre começa um parágrafo com letra maiúscula, né? Então, você sempre vai começar com letra maiúscula. Então, pensar que, falar assim, hoje em dia, então você fala assim, hoje, H-O, você vai botar um H minúsculo? Não. Se é o início do parágrafo, você começa sempre com uma letra maiúscula, a primeira letra, tá certo? Utilizamos sempre letra maiúscula para nomes de lugares e pessoas. Isso daí é muito importante. Por exemplo, você coloca o meu nome, Liliane Viana da Silva. Liliane com L maiúsculo, Viana com V maiúsculo e Silva com S maiúsculo. Tem gente que bota o próprio nome tudo bem com as letras minúsculas. Isso é um erro gravíssimo. Tem gente que bota o nome Ibaretama, né, com I minúsculo. É erro gravíssimo. Nome de pessoa e nome de lugar começa-se sempre com letra maiúscula, tá certo? Isso daí faz todo sentido na hora também de fazer a correção, tá bom? Escrever até o final da linha, isso é muito bom. Ou seja, Liliane, eu estou escrevendo aqui a introdução, eu dei o ponto, terminei minha introdução, posso ir para outra linha? Pode, porque você está indo para o desenvolvimento. Mas tem gente que vai, começa aqui, no lado esquerdo, aí começa quando chega aqui na metade, aí pega, sem querer, vai lá para o outro lado.
Aí vem, aí fica, o que eu falo assim, a redação fica dançando. Fica um monte de linha branca aqui desse lado. Não pode. Você tem que começar do lado esquerdo e ir para o lado direito até o final da linha. Não deu a palavra toda. O que é que eu faço? Coloco o hífen, né? Então, por exemplo, não sei o que, carro. O nome carro deu toda na linha? Não. O que é que eu boto? C-A-R, aí boto um hífen e o R-O do outro lado. Aí quer dizer que os dois R fiquem separados? Fica. É uma coisa que a gente aprende lá no fundamental. SS e RR ficam separados na hora de quebrar a sílaba, né? Então, não deu a palavra toda, coloca o hífen e termina a palavra na outra linha. Mas você não pode deixar espaço nas linhas, porque senão não fica um texto bonito, né? Não fica uma redação dissertativa argumentativa, tá certo? Não deixar linhas em branco entre parágrafos. Isso é muito importante, porque no ano passado, quando eu fui dar, por exemplo, a oficina de redação para algumas pessoas que apareceram, tinha gente que botava a introdução, né? Aí salteava uma linha, aí ia para o desenvolvimento, salteava uma linha, ia para a conclusão. E eu perguntava, e essa linha em branco? Professor, não precisa não? Não precisa. O seu texto é corrido. Você não precisa deixar a linha em branco de um parágrafo para outro, não, né? Então, terminou botou o ponto lá, vai para outra linha e começa o outro parágrafo. Nada de deixar a linha em branco, tá certo? Cuidado com o uso coloquial das palavras, das gírias, né? Por exemplo, tem gente que fala assim, na minha opinião, eu acho que as fake news, elas são tal, tal, tal. Você não precisa botar na sua opinião. A opinião não é sua. Você não precisa botar. Eu acho. Claro que é você que está achando, mas são expressões que é muito da fala. A gente não precisa colocar. Então, expressões como eu acho, eu penso, os alunos do quando tem a mania de botar assim, bom, aí bota bom. Eu acho que tudo deveria. Eu disse assim, bom para quê? Para que esse bom no início da frase? Então, veja que são expressões que muitas vezes, só por conta que elas são coloquiais, elas vão tirando pontuação nossa, tá certo? Então, expressões que levam para a primeira pessoa, eu acho, eu penso, na minha opinião, vocês não precisam colocar, porque se você está escrevendo, a opinião é sua. E você não precisa ficar citando que é a sua opinião, tá certo? Então, pensar nisso aí com cuidado. Acentuação e pontuação. Precisamos pensar nelas também. Então, por exemplo, palavras que têm acento, cuidado para botar acento, né? Palavras que tenham realmente precisa de uma vírgula. Vai lendo, vai vendo se cabe uma vírgula ou não, né? Vai vendo se cabe um ponto. Então, muitas vezes, a gente precisa até mesmo pegar um texto que seja um texto bem escrito e a gente entender mais ou menos onde é que cada coisa pode estar. Quando a gente não pratica, a gente sempre vai cair no erro de sempre errar lá na hora da escrita, né, ortograficamente, ou então na hora de botar um acento, esquecer um acento ou uma pontuação. Então, por isso que, ao praticar mais, a gente pode muito bem chegar a melhorar, né? Então, a prática pode levar justamente a quase perfeição, tá certo? Não misturar a letra cursiva com a letra de forma. Se alguém aqui tiver letra de forma, Liliane, eu posso fazer com a minha letra de forma? Pode, sem nenhum problema. Só que, por exemplo, você vai ter que destacar a letra maiúscula, né? Então, vamos dizer que o meu nome, Liliane, seja feito todo com letra de forma. O meu L inicial, ele precisa ser maior do que o outro L, justamente para mostrar para o meu corretor que ali é uma letra maiúscula, mesmo que todas as letras sejam maiúsculas, porque é uma letra de forma, tá certo? Então, a gente precisa entender isso também. Outra coisa, quando você escreve para alguém. Você está escrevendo para um corretor. Então, cuidado com a letra, cuidado com os rabiscos, cuidado com coisa manchada. Liliane, eu escrevi, por exemplo, a palavra forma, como está aqui, eu errei. O que é que eu faço? Eu risco a palavra todinha? Não. Quando você erra, você só passa assim um traço no meio da palavra e coloca ela na frente corretamente.
Quando você faz isso, você mostra para o seu corretor que aquilo que está cortado no meio é porque não existe. Foi um erro, mas esse erro você está destacando e ele não vai cobrar esse erro de você, tá certo? Então, nada de ficar rabiscando, né, pintando, ou botando qualquer, ou então desenhando. Não façam isso na prova de redação. A prova de redação é para você escrever, não é para desenhar, não é para rabiscar, certo? Então, cuidado com isso daí. E letra legível sempre, né, meu povo? Então, se a gente está esperando uma nota, a gente espera que essa pessoa entenda o que a gente está escrevendo. Então, se você tem aquela letra que muita gente acha que está difícil, então, no dia, na hora de fazer a redação, na hora de passar a redação, tente pelo menos escrever com uma letra mais legível, tá certo? Liliane, eu posso fazer rascunho? Deve. Faça rascunho, provavelmente lá na folha. Eu não sei se os meninos vão me dizer, Vanusa ou Papinha, se atrás do caderno eles utilizam para poder fazer o rascunho da redação, né? Ou se eles dão alguma coisa. Mas com certeza eles vão dar a folha definitiva. Liliane, eu acho que ele. Só te interrompendo, eu acho que. Eu não tô lembrado ainda, mas eu acho que eles deram uma folha para fazer o rabisco para depois você passar para dentro do. Pronto. Então, se eles derem uma folha, ou então eles disserem assim, na parte de trás do caderno de vocês tem um espaço em branco que vocês podem utilizar para rabiscar, pronto, é só você fazer o rabisco lá e depois, quando passar limpo mais bonitinho, né? O que vai valer é a folha definitiva de redação e os pontinhos lá, os gabaritos pintados. Nem a prova de vocês eles abrem, não. Então, a prova de vocês pode ser rabiscado o tanto que vocês quiserem. Ela não vai valer. O que vai valer é o gabarito pintado lá com as bolinhas e a folha de redação definitiva, certo? Então, cuidado. Lembre-se, no dia, vamos tentar, né? Quanto mais você tentar numa redação, mais pontos você está tentando buscar ali. E quanto mais linhas, melhor, tá certo? Mas a gente precisa ter um raciocínio. Aí daqui a pouco o Alan volta aqui com vocês, tá bom? Só para que a gente possa, o que leva para a sala da prova. Madalena, eles pedem que você leve caneta, né, transparente preta, né? E, claro, eles dizem que você não precisa levar lápis, borracha, essas coisas assim, mas eu acho que eles não vão empatar de você pegar um lápis e utilizar, né? Mas, então, Liliane, eu posso levar comida? Pode, muita gente, né, leva comida, porque vai passar 4 ou 5 horas lá. Se você ficar até o final, você deve levar sua água, e você leva uma barrinha de cereal, leva uma maçã, leva uma goiaba, só não leva uma melancia, né? Mas leva qualquer outra coisa e dá para você comer lá sem nenhum problema. Tem gente que leva xilito, ou bicho fedido é xilito. Tem gente que leva xilito, leva essas coisinhas. Você pode comer lá, sem nenhum problema, tá certo? Mas em relação à prova, principalmente caneta preta transparente. Quando eu falo transparente, é nesse estilo assim, ó, que dá para ver o tubozinho dentro, né? Então, eles esperam que seja uma caneta assim. Quando é uma caneta fechada, deixa eu pegar uma minha aqui, ó. Quando é uma caneta assim, ó, não é uma caneta transparente, porque não dá para ver o tubo. Mas quando é uma caneta assim, que dá para ver o tubinho dentro, é uma caneta transparente, certo? Só você escrever com caneta de ponta fina. Então, leve a sua caneta azul não, preta, de ponta fina, certo? Tem nenhum problema. Você pode levar quantas canetas você quiser. Tem gente que até lá na frente vende caneta, mas é melhor você levar a sua caneta. Toda vez quando eu vou fazer prova, eu levo 2 ou 3 canetas. Por quê? Porque eu boto na cabeça que uma vai falhar. Então, se uma falhar, eu tenho pelo menos as reservas, certo? Então, a gente precisa também pensar nisso aí também, tá bom? E aqui, só para a gente relembrar, coisinhas que a gente precisa entender que na fala faz todo o sentido, mas na escrita, aí é que deve fazer o sentido mesmo. Por exemplo, a palavra obrigado ou obrigada. O obrigado é masculino, porque termina com O. Obrigada é feminino, porque termina com A. Então, você, mulher, deve falar obrigada. Homem fala obrigado.
E eu já vejo muita gente, independente, né, do sexo, falando obrigado. É uma regra gramatical, tá certo? A gente não tá falando aqui de sexo, essas coisas assim, sexualidade, não. A gente tá falando de uma regra gramatical. Se é uma menina, uma mulher que tá falando, ela, é muito obrigada. É obrigada porque é você que tá dando. Agora, se é o Alan, o papinho que tá falando, eles têm que dizer obrigado, né? Então, é uma regra que a gente leva tanto para a fala como também para a escrita, tá certo? Uma coisa que eu vejo que erram muito, o mais com o i e o mas sem o i. Qual é a diferença entre eles dois? O mas sem o i, mas, né? Ele é contrário, certo? Então, você está falando uma coisa e você vai falar outra contrária àquilo que você já falou. Então, é o mas. Quero ir para casa, mas não posso, tenho que estudar. Uma coisa é você querer, outra coisa é você poder. Então, quero ir para casa, mas não posso, tenho que estudar. É um mas sem o i. Por que é um mais sem o i? Porque o mais com o i é soma. Ele vai somar alguma coisa. Então, por exemplo, aqui no exemplo, né? Você está ficando cada vez mais esperto. Então, a pessoa já é esperta, mas está ficando mais esperto. Então, está somando a esperteza dessa pessoa, tá certo? E aí, no segundo, Paulo pensa que sabe muito, mas não sabe nada. Então, veja aí a contrariedade. Paulo pensa que sabe muito, mas ele não sabe nada. Então, esse mais sem o i quer dizer o quê? Quer dizer contrário, certo? Quer dizer totalmente contrário ao que você disse antes. Tá bem? Tá triste. Pois é. Então, cuidado na hora de usar esse mais. E o mais sempre é também a nossa conjunção mais utilizada, né? Então, veja que toda vez quando a gente fala e que a gente vai falar alguma coisa contrária, a gente sempre vai usar o mais. É o mais utilizado, certo? O mais utilizado, o mais utilizado. Então, veja, o mais com o i é soma, né? O mas sem o i é o quê? Contrário. Então, a gente precisa entender, tá bom? Pode passar, Alan. E aí, continuando, o HA e o A, né? O que é o HA, né? Que é o A. Ele indica passado. Então, quando eu falo assim, nos conhecemos há 10 anos. Então, quando eu falo assim, pronto, eu falo assim, eu conheço o Alan há muito tempo, né? Há muito tempo. Esse há muito tempo não está dizendo que é passado, né? Então, esse há muito tempo é com H. HA. O HA indica passado, tá certo? Já o A sozinho, ele vai indicar futuro ou então algo à distância. Então, por exemplo, eu moro a 20 quilômetros do hospital. Então, esse a 20 quilômetros é o quê? É algo de distância. Então, não é com H, é com A sozinho. As eleições presidenciais ocorrerão daqui a alguns meses. Então, veja, ainda vai acontecer daqui a alguns meses. Então, você só vai utilizar o HA para passado, certo? Nunca para presente e para futuro, sempre para passado, certo? E o A e o atrás? Por que eu botei isso? Porque nós temos uma redundância na fala, nós, né? A gente com certeza já... quantas vezes a gente já não falou assim? Eu a vi há muito tempos atrás. Há muito tempos atrás. Então, a e atrás, eles não podem estar na mesma frase juntos porque eles são redundância. Ou você usa um, ou você usa o outro. Por exemplo, a erosão da encosta começou há muito tempo. Veja, começou lá no passado, há muito tempo, certo? Agora, quando eu falo o romance começou muito tempo atrás. Então, quando eu tiro o atrás, eu posso botar o a. Quando eu boto A, eu tiro o atrás. Então, não posso botar, por exemplo, o romance começou há muito tempo atrás. Não, porque o atrás e o A sozinho não, juntos, eles são redundância, tá certo? Então, só pensem. A Liliane falou que o HA, né,
é para passado. Só vou utilizar isso para passado, tá certo? Ok? Pode passar, Alan. E aí, continuando, o mal com U e o mal com L, né, meu povo? O mal com L, ele é ao contrário de bem, e o mal com U é ao contrário de bom. Eu gosto muito de utilizar isso porque eu me vejo, eu realmente estou falando de mim, viu? Eu, Liliane, cheguei até o ensino médio e eu não sabia utilizar o mal com U e o mal com L. Eu botava tudo com U, né? Para mim não existia mal com L, e toda vez que a professora falava, mas Liliane, não é com U, é com L. E aí eu nunca consegui entender. Até um dia ela falou assim, coloque dentro das vogais, né? Ela falou assim, como assim? A, E, I, O, U. Quem é que vem primeiro? O E ou o U? Eu disse assim, o E. Pronto, o E vem primeiro, o U vem depois. Então, se o E vem primeiro, ela vai ficar com quem? Com o mal com L ou com o mal com o U? Eu com o mal com L. Por quê? Porque o L vem primeiro do que o U, né? Lá no alfabeto. Então, eu sempre colocava no alfabeto. Por isso que eu aprendi. Foi uma regra minha. Não é uma regra que eu estou passando para vocês. Mas é uma coisa que eu sempre vou aprender, né? Que eu aprendi e que deu certo para mim. Então, por exemplo, aqui na frase, o aluno foi embora porque estava se sentindo-se mal. Aí você fala, o aluno foi embora porque estava se sentindo mal ou bom? Ah, se sentindo bem ou bom? Ah, se sentindo-se bem. Então, se é bem e é um E, então o L, né? Então o mal vai ter que ser com L. Então, veja, mal com L é ao contrário de bem. Mal com U é ao contrário de bom, né? Então, se a gente pegar isso, na hora de escrever, você não precisa ficar sofrendo tanto. Os governantes fizeram mau uso do dinheiro público. Os governantes fizeram bem uso ou bom uso? Aí, bom uso. Então, se é bom, vai ser mal com U, tá certo? Então, coisinhas que a gramática nos deixa para que a gente possa endoidar um pouquinho, né? Vamos para o meio e a meia, né? O meio quer dizer o quê? Um pouco, certo? É uma expressão que vai levar como se fosse alguma coisa pouquinha. E já a meia é uma peça de roupa, que é a meia que a gente calça, né? Ou então é metade, né? Por exemplo, eu comi metade de uma laranja, né? Então, meia laranja, porque é metade, é meia, tá certo? Agora, quando eu falo assim, ela estava meio triste, a pessoa está metade triste, a pessoa não pode ficar metade triste, né? Então, a pessoa estava o quê? Um pouco triste. Então, meio quer dizer um pouco, tá certo? Então, tudo que você puder utilizar como troca de um pouco, vai ser meio. Quando for peça de roupa e quando for metade, vai ser meia. Por exemplo, sou friorenta, realmente eu sou. Sou friorenta e gosto de usar meias para dormir. Meias, né? A peça de roupa, meia, tá certo? O encontro está marcado para meio-dia e meia. Por que meio-dia e meia? Porque é metade da hora, certo? Ó, eu faço isso, Lili, justamente. Então, veja que é bem interessante quando a gente consegue... olha, eu uso mesmo para dormir. É bem interessante quando a gente consegue pegar essas coisinhas da gramática e colocar no nosso dia a dia, né? Aí a Liliane falou que a meia de usar, a meia do sapato, né? E a metade significa sempre para a meia. Ah, eu comi metade de uma laranja. Ah, eu cortei metade de uma melancia, né? Ah, a porta estava aberta por metade, a porta estava por meia, né? Então, veja, tudo que for relacionado à metade e à peça de roupa é meia, certo? Se eu passar um hidratante e colocar a meia, o pé fica babado, né? Não sei não, viu? Oh, meu pai, sei não. Vai, benção, passa. O tem e o tem. Eu não sei se vocês sabem, mas tem, olha, tem, né? Mas tem, por exemplo, os acentos circunflexos, né? E aí, esses acentos circunflexos, ele vai nos dizer quando a gente está utilizando o singular e o plural. Por exemplo,
Ele tem muito dinheiro. Quantas pessoas está falando? Não é só um, ele, né? Uma pessoa. Então, ele tem. Então, esse tem é sem acento. Agora, quando eu falo, eles têm muito dinheiro. Quantas? É só uma pessoa? Não, é eles. É mais de uma, né? É mais de uma. Então, se é mais de uma, o tem, o ézinho do tem que estar realmente com o acento, certo? Esse acentozinho que fica acima do é justamente para mostrar se você está usando o singular ou o plural, certo? Isso também vai fazer quando a gente for utilizar o vem e o vem, né? Por exemplo, lá o primeiro exemplo do vem. Ele vem às aulas com frequência, né? Quem é que vem às aulas com frequência? Ele. Ele é quantas pessoas? Só é uma. Então, o vem não tem o seu acento circunflexo. Então, ele fica só normalzinho. Agora, quando eu falo, eles vêm às aulas com frequência. Quantas pessoas vêm às aulas com frequência? Mais de uma, porque são eles. Então, o ezinho vai estar justamente acentuado, tá certo? Então, esse acento em cima do quer dizer que, com certeza, você está utilizando ele no plural. E ainda tem o caso do veem, que é enxergar, ver, observar. Eles veem o horário das aulas, ou seja, eles observam, eles olham o horário das aulas. Veja que é dois ezinhos junto, não é o acento. É veem, de enxergar, de olhar, de observar. Eles veem. Aí, né, a mesma coisa. Ah, ele está vendo o horário que a menina chegou, né? Então, eles veem. Então, uma coisa que a gente aprende, o tem e o vem. O tem e o vem sem acento quer dizer que é singular. O tem e o vem com acento quer dizer que eles são plural, certo? Regra gramatical. Vamos lá. Passando. O Alan e a Madalena estão com tudo aqui no chat. Né? Parece que eu estou vendo. Não. Viagem e viagem, né? Quantas vezes a gente já viu o menino botar a palavra... Lilian, quer dizer que viagem é o quê? Viagem, sendo substantivo, ela com certeza é G, com G. Agora, se for o verbo viajar, e aí você coloca com J, né? E por quê? Por que a gente tem que botar com J, viajar? Porque senão vai ficar VH, né? Não vai ficar VH, é viajar, certo? Então, quando eu falo, eu fui em uma viagem, você foi em uma viagem, então essa viagem vai ser com G, né? Agora, quando eu falo assim, tu não quer viajar comigo, não? Viajar. A R no final é um verbo. Então, cai o G e entra o J, porque senão fica VH, né? Então, veja que até nisso a gente precisa ter o senso na hora de escrever também. Viagem com G é substantivo. Viagem com J, com certeza, é verbo. Por quê? Viajar só termina em AR, né? Terminado em AR é um verbo. Então, por ser verbo, você coloca-se a palavra com J, tá certo? Agente separado e agente junto, né? Agente junto significa o quê? Cargo. E o agente separado é o quê? São pessoas juntas. Então, vamos ver aqui, ó. O agente da Enel chegou na minha casa pela manhã. É uma pessoa que trabalha para a Enel, né? Então, ela tem um cargo, então, automaticamente, é o agente que fica de acordo com o que a Enel está querendo passar, que é aquela pessoa que está contratada para ir na sua casa. E aí, veja como é diferente quando você fala, por que você não vem com a gente ao cinema? Vanusa, por que tu não vem com a gente para o cinema? Esse agente, quando eu estou chamando a Vanusa, é eu e mais alguém, né? Então, é eu e outras pessoas. Então, nesse caso, o agente é separado. Quando eu junto o ar do agente, aí vai ser um cargo, né? O 007, né? O agente 007, né?
fez tantos filmes, papapá. Então, veja, é um agente que é cargo. Então, isso aí é, com certeza, junto. Agora, quando você coloca você com outras pessoas, né? E aí, esse agente é separado. Vamos que a gente precisa caminhar, certo? Passa, benção. Daqui a pouco eu tomo, tia. Viu? Cumprimento e cumprimento. Ah, eu estou o quê? Eu estou aqui cumprimentando você. Tudo bem? Aí eu dou a mão, estou cumprimentando, aperto de mão. É com U, cumprimento. Agora, quando for cumprimento, né? É justamente a medida. Cumprimentei as pessoas quando cheguei à escola. Você cumprimentou, você com certeza falou: olá, tudo bem? Bom dia, ou então deu um aperto de mão. É com U, cumprimento. Agora, quando eu falo assim, essa sala tem 3 metros de comprimento, então é a largura, ou, né, justamente a medida da sala. Então, o comprimento relacionado a essa sala, tá certo? Então, veja como a mudança do U para o O também faz toda a diferença. Descrição com E descrição com I, né? Nas vendas pela internet, é sempre bom contar com uma descrição. O que é descrição? É descrever. Por exemplo, você vai lá na Shopee e você quer comprar uma coisa lá da Shopee, você nunca comprou. Onde é que você vai? Na descrição do produto. Você vai ver o que é esse produto e você ainda vai ver a avaliação do povo para saber se o produto realmente presta, né? Então, você está lendo a descrição daquele produto. Agora, quando eu falo assim, minha gente, seja mais discreta. Vanusa, seja mais discreta. Isso é o quê? É uma descrição. Para a pessoa não falar isso para todo mundo, não ficar rasgando para todo mundo, né? Em uma entrevista de emprego, o ideal é se vestir com mais discrição. Quando você vai para uma entrevista de emprego, você tem que ser mais discreto. Você não pode botar, né, uma roupa chamativa, uma maquiagem chamativa. Você tem que ser mais discreto. Tá vendo? Como o E, a mudança do E para o I, faz toda a diferença. Descrição é descrever. Descrição é você realmente ser mais discreto na sua e não, né, aparecer tanto como precisa aparecer. Tá certo? Continuando. Com certeza junto e com certeza separado. Até hoje eu quero entender quem foi o Filho de Deus que diz que a palavra com certeza é junto, né? Tem muitos alunos que ainda botam com certeza junto. E aí eu fico pensando, onde é que a pessoa tira isso? Com certeza são 2 palavras, né? Com certeza. No momento em que você une isso, com certeza, você está tendo aí o maior erro, né, da língua portuguesa, porque não é uma palavra que nem existe, a palavra com certeza junto, tá certo? Então, bate o martelo, com certeza. Então, 2 palavras separadas, certo? O onde e o aonde, né? Onde quer dizer lugar. Papinha, onde é que tu mora? Aí, eu moro na Ibaretama. Onde é que tu mora? O onde é o lugar. Onde é? Papinha, tu mora em que casa? Qual é a tua casa? Onde é a tua casa? Né? Então, o onde quer dizer lugar, tá certo? Agora, quando eu falo, Papinha, tu vai para onde, menino? Tu vai para onde? Quando alguém me escutar falando assim, Papinha, tu vai para onde? Com certeza o Papinha está andando. E eu falo, tu vai para onde? E ele está andando, né? Está andando. Então, o fato dele estar andando quer dizer que vou usar o aonde, tá certo? Veja que quando eu falo para lugar parado, é onde. Quando eu falo que a pessoa está se movimentando, é o aonde, tá certo? Então, veja que isso é uma regra e que muitas vezes a gente erra na besteira. Tem muita gente que coloca só onde, o pobre do aonde nem chega, tá certo? Aonde é que tu vai? Da onde é que tu vem, né? Então, se você estiver se movimentando, é aonde. Se for um lugar fixo, é onde, tá bom? Passando.
E por último, graças a Deus, o porquê, né? Isso daqui é o calcanhar de Aquiles para muita gente. Nós temos 4 porquês, né? Então, esses porquês, eles vêm separados ou juntos, ou com acento ou sem acento. Coloquei aqui o inferno, isso mesmo, é. Aí, coloquei aqui, por exemplo, para que a gente possa entender um pouquinho, ó. Coloquei primeiro os porquês separados, certo? Veja que eu botei o porquê separado sem acento e o porquê separado com acento. O porquê separado sem acento, sem nada, só o porquê, ele é usado para pergunta. E o outro porquê separado com acento também é usado para pergunta. Só que um vai vir no início e o outro vem no final. Não sei para que isso, mas é uma regra gramatical, né? Então, por exemplo, quando eu falo assim, por que você não foi à escola ontem? Veja que o porquê está no começo da frase. Então, por ele estar no começo da frase, ele vai vir separado sem acento. E é uma pergunta. Por que tu não foi para a escola ontem? É uma pergunta. Os dois vai ser para pergunta. O outro também é uma pergunta. Ó. A festa acabou. Mas por quê? Veja que o porquê lá do primeiro está lá no início e o porquê do segundo está lá no final. Então, quando ele está no início, ele é totalmente sem acento e separado. Quando ele está no final, ele é separado só com um acento, tá certo? Então, coloque na cabeça. Liliane falou que todos os porquês separados são para perguntas. Todos os porquês separados são para pergunta. Um vai estar no início, o porquê, e o outro, o porquê, vai estar no final, tá certo? E o porquê junto é para resposta, certo? Então, quando eu falo a pergunta, a festa acabou, mas por quê? Aí vem a resposta. A festa acabou porque houve uma grande confusão. Então, esse porquê junto sem acento é a resposta da sua pergunta. Então, ele não precisa estar, né, com acento, tá certo? Então, veja que todo porquê juntinho, ele é resposta. Todo porquê separado, ele é pergunta. Ainda tem o porquê juntinho, a minha memória é ruim. Ainda tem o porquê juntinho com acento, mas que ele sempre vai vir acompanhado de um artigo. Por exemplo, queria saber o porquê, queria saber o motivo, né? Queria saber o motivo de sua tristeza, tá certo? Então, esse porquê, juntos com o acento, ele sempre vai vir acompanhadozinho desse artigozinho o, né? Ou então de um artigo próximo a ele. Mas o que é que eu quero que vocês entendam? Porquês separados são perguntas, porque junto são acento. São acento, olha, porque juntos são resposta, doida? São resposta. Então, o que a gente utiliza mais? Com certeza esse porquê juntinho aqui para a resposta, né? Ai, menino, por que que tu não foi hoje? Ah, eu não fui hoje porque eu estava doente. Eu não fui hoje porque eu estava doente. Você não é a sua resposta? Se é uma resposta, é junto sem acento, tá certo? Então, somente algumas coisinhas para que a gente possa relembrar. Depois o Alan vai pegar esse slide e vai deixar lá para que vocês possam dar uma olhadinha, quem sabe um dia antes, para tentar, né, memorizar alguma coisa, tá certo? E aí, só passando o slide, eu botei para que a gente pudesse praticar. Vamos fazer isso agora? Não, porque não dá tempo, mas vai ficar aqui no slide, aí você vai olhar aqui mais ou menos, o qual é, né, a partezinha que vai ser completado. Por exemplo, a luta entre o bem e o mal, né? Nunca acaba. Aí você vai lá. Será que é mal com U ou mal com L? Bom, já tem bem aqui. Então, mal com U é ao contrário e mal com L é ao contrário. Aí você vai trabalhando isso, certo? Então, eu vou deixar essa atividadezinha aqui para vocês responderem em casa quando o Alan colocar o slide. Então, tentem ver e tentem tentar praticar isso daí, tá bom? Então, meu povo, essa primeira parte é para que a gente possa relembrar algumas coisinhas gramaticais da redação, e agora o Alan vai ficar com vocês para que ele possa mostrar essa parte da redação, da estrutura introdução, desenvolvimento e conclusão, tá bom?
Pronto, gente, vamos lá. Vocês estão me ouvindo direito? Porque ao longo da transmissão eu ouvi a voz da Lili falhando várias vezes. Eu disse assim: ih, meu sinal já está aqui oscilando de novo. Tá tudo Inclusive, Lili, bem. mandei algumas pérolas para você depois dá uma olhadinha aí. Tá certo. Gente, eu descobri que a inteligência artificial do Google transcreve tudo que a gente fala. Eu tô passado aqui. Olha aqui, gente, meu Deus do céu, eles falam até o que vocês disseram, viu? Ó, fulana de tal diz que está preocupada, fulano de tal diz que não está conseguindo estudar direito. Gente do céu. Mas vamos. Estão me ouvindo, né? Sim. Pronto, vamos lá. Pois, gente, olha, isso aqui são algumas amostras dos temas de redação que caíram no Enem nos últimos anos, né? Há que se dizer que às vezes é um pouco difícil você conseguir recolher as temáticas do INSEJA que caem com frequência, né? Eu acabei falando Enem nesse instante, é INSEJA, tá, gente? Diferente do Enem, o INSEJA ele tem um acesso um pouco mais difícil, né? Mas aqui a gente tem algumas temáticas que são interessantes da gente pensar, né? A temática, por exemplo, de 2024, a do ano passado, foram as ações para combater as notícias falsas no Brasil. Em 2023 foram as ações para cuidar da saúde mental do trabalhador. Em 2022 foram os desafios da indústria da moda para a preservação do meio ambiente e assim sucessivamente. Então a gente está vendo, gente, que as temáticas de redação do INSEJA são temáticas em que a gente geralmente vai trabalhar com uma temática social, tá certo? Uma temática social, assim como no Enem. E essa temática social, ela tem que ser discutida por nós, trazendo argumentos, trazendo ideias, trazendo dados, e ao final, nós temos que trazer uma espécie de solução para essa problemática que a gente está discutindo. Então, esse é o formato da redação que a gente precisa seguir, tá certo? Então, vamos lá. Qual é a tipologia textual que a gente vai construir a redação do INSEJA, né? Existem vários tipos de texto, né? Então, por exemplo, se você escreve uma memória, um diário, né? Se você fala sobre como foi seu dia, se você conta algo para alguém, você está fazendo um texto narrativo, né? Então, você conta algo. Agora, se você, por exemplo, está falando sobre o tamanho de algo, o tamanho de alguém, se você está descrevendo um espaço, uma situação, você está lidando com um texto que é descritivo. Quando você está construindo um texto que está apresentando ideias, e principalmente quando você está defendendo essas ideias, você está construindo um texto dissertativo. Tá? Então, quando for na hora de fazer a prova do INSEJA, você não vai fazer texto narrativo, você não vai fazer um texto descritivo, você vai fazer um texto dissertativo, tá certo? E é um texto dissertativo argumentativo. Por quê? Porque o texto dissertativo argumentativo, ele é um texto feito não apenas para que você possa transmitir ideias para um público, como também é um texto para que você possa defender essas ideias que você está apresentando para o seu leitor, tá bom? Então, o que seria um texto dissertativo argumentativo? O texto dissertativo argumentativo, ele é aquele que apresenta um ponto de vista por meio de argumentos. Tio, o que é um argumento? O argumento é uma ideia, pessoal, que você está apresentando para um determinado assunto, né? Dissertar é saber expor, informar e apresentar informações de modo claro e objetivo. E quando você está argumentando, você está defendendo um ponto de vista, tá certo? Então, quando a gente está escrevendo uma redação do INSEJA, nós temos que fazer esse formato de texto, né, dentro do seu processo de escrita. Então, vamos dar só um exemplo aqui. Digamos que a gente tem aqui a temática sobre as ações para combater notícias falsas no Brasil, que foi o tema da redação do INSEJA do ano passado. E você quer defender a ideia de que as notícias falsas, elas se espalham principalmente através da internet. Essa é a ideia que você quer defender no seu texto. Para você defender essa ideia, você precisa trazer fatos sobre isso. Então, você precisa, por exemplo, falar sobre o perigo de você acessar links desconhecidos, você falar sobre a desinformação que acontece no período das eleições, você trazer, por exemplo, um dado estatístico, alguma notícia que expresse essa ideia que você quer defender. Então, o argumento é a ideia que você constrói, tá certo?
E a dissertação é essa ideia que você precisa defender para o seu leitor. Você precisa provar por A mais B que aquilo que você está falando é certo, é convincente, tá certo? Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Entenderam que o nosso texto é um texto dissertativo, nós não vamos falar sobre o nosso dia na prova, nós não vamos falar sobre, sei lá, uma receita de miojo, não é disso que a gente fala na redação do Inserja, tá certo? A Jéssica Kelliane está perguntando, e se não conhece tantos fatos, tipo notícias e dados? Olha, Kelliane, quando a gente está trabalhando com um texto do Inserja ou do Enem, esse texto geralmente ele vai vir acompanhado de textos motivadores. O que são os textos motivadores? São textos que te ajudam a se situar dentro daquela temática. Em algum momento você pode trazer algum exemplo desse texto motivador? Pode. Em algum momento você pode lembrar de notícias que você viu no jornal? Pode. Se você não conseguir se lembrar de notícias, você pode trazer outros exemplos? Pode. Um livro que você leu, um filme que você assistiu, uma série que você acompanhou. Tudo isso também são argumentos, são formas de você apresentar a sua ideia. Convencer as pessoas de que aquilo que você está falando é razoável, é interessante, é convincente, tá certo? Então você pode ampliar o número de argumentos, de tipos de argumentos que você pode usar. Se você não souber de notícia, vai para um livro, vai para uma série, vai para um filme, né? Vai para uma situação que você acompanhou, uma situação que seja conhecida pela maioria das pessoas, né? Agora, sim, para que a gente consiga ter esse arcabouço, é interessante que a gente leia, é interessante que a gente acompanhe notícias, tá certo? Porque se a gente não acompanhar esse tipo de informação, vai ficar muito difícil da gente conseguir construir um bom texto, né? Um texto, ele é feito de um bom repertório, e para você ter esse bom repertório, né, essa boa quantidade de informações, você precisa ser uma pessoa que lê, que assiste TV, que acompanha jornal, que sabe o que está acontecendo no mundo, né? Se você é aquela pessoa que acompanha muita internet, muita rede social, se você é aquela pessoa que vai estar ali apenas acompanhando as receitinhas do TikTok, pode ser que você sinta um pouco mais de dificuldade. É interessante que a gente consiga, né, ir atrás dessas informações. A gente precisa ser um bom leitor para conseguir ser um bom escritor, né? Continuando. Aqui, gente, nós temos as 5 competências do Inserja, que são competências muito semelhantes às competências do Enem, tá certo? Primeira competência é sobre demonstrar o domínio da norma padrão da língua portuguesa escrita. No Enem, essa competência vale de 0 a 200 pontos. No Inserja, essa competência é de 0 a 2 pontos, né? A Michelle está dizendo aqui que é viciada em séries, mas são séries policiais. Michelle, mas você pode refletir, será que nessas séries policiais não está acontecendo algum evento, alguma situação que você pode usar como exemplo no seu texto? Geralmente, séries policiais são séries investigativas, são séries sobre crimes, e crimes geralmente são temas sociais. Você pode refletir sobre isso no momento do seu texto, né? Então, pense um pouquinho sobre isso. É importante que você, por exemplo, lembre o nome dessa série, lembre o episódio, né? Tipo, o que foi que aconteceu naquele episódio que você quer trazer como exemplo? É bacana poder pensar nisso, né? Então, voltando aqui para as competências, gente. A competência 1 é demonstrar o domínio da norma padrão da língua portuguesa. Então, a gente tem que evitar, no momento de escrita desses textos, evitar vícios de linguagem, evitar usar algumas expressões que podem aproximar essa escrita de uma expressão de oralidade. Então, por exemplo, você escrever bom, né? Isso acontece muito quando eu pego algum texto de algum aluno. Escreva um texto em um determinado assunto. Aí a pessoa começa, bom, na minha opinião, é isso, isso e isso, né? Esses vícios de linguagens que a Lili já estava falando no momento da fala dela, são vícios de linguagem que nós não podemos colocar na expressão escrita dos nossos textos, porque isso acaba causando um desvio da norma padrão da língua portuguesa. Isso não quer dizer que isso seja certo ou errado. Quer dizer que para a demanda do nosso texto, do Inserja, isso não é interessante de ser usado, tá, pessoal? É só esse o detalhe. E aí, quando a gente está falando de norma padrão, a gente está falando justamente daquelas regras que a Lili estava falando para a gente. Regras de ortografia, regras gramaticais, regras de grafia, tá bom?
Então, essa vai ser uma das razões pelas quais você vai poder ser pontuada na sua redação. A Michelle está dizendo, ainda bem que tem a folha de rascunho, né? Sim, tem a folha de rascunho. Você pode escrever uma primeira versão do seu texto na folha de rascunho e depois transcrever a versão oficial na folha que fica junto com a prova, tá certo? Geralmente, pessoal, a folha de rascunho tem um nome bem grandão, assim, rascunho. Cuidado para você não se confundir, tá? Então, além da competência 1, você tem a competência 2, que é elaborar um texto dissertativo argumentativo dentro do tema proposto, aplicando conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolvê-lo. E esses conceitos que eu estava falando são justamente os exemplos, pessoal. Então, você pode trazer diversos argumentos de áreas diferentes, da história, da geografia, da literatura, que podem ser usados como suportes para o teu processo de escrita. Mas, acima de tudo, essa competência 2, ela pede que você escreva um texto dissertativo. Se você der exemplos contando uma história, o seu texto não vai ser dissertativo. O seu texto vai ser ativo e ele vai ser desclassificado, tá? Então, você não pode contar historinhas, tá? Não é para contar historinhas, não é para colocar receita de bolo. Eu estou falando isso, pessoal, porque por mais absurdo que isso possa parecer, tem pessoas que fazem isso na hora de escrever a redação. Tá bom? Competência 3, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, quando você for selecionar os exemplos que você quer trazer para o seu texto, pense se o exemplo que você está trazendo está conectado com o tema que a prova está dando para você. Então, digamos que quando você for fazer a prova, você abre o caderno e o tema da redação é sobre desafios da gravidez na adolescência. E aí você quer trazer um caso policial de estupro. Aí você fica pensando, será que esse caso de estupro está conectado com esse assunto sobre a gravidez na adolescência? Como é que eu vou conectar esse exemplo com esse assunto, tá? Então, é muito importante que você consiga trazer exemplos que têm uma boa conexão. O exemplo que eu trouxe aqui foi um exemplo super pesado, né? Mas um exemplo que em algum momento da sua cabeça pode fazer sentido. Mas pode ser que quando a pessoa que lê o texto, que for avaliar o seu texto, for ler, ele diga, gente, isso aqui não tem nada a ver, não tá nada com nada. Então, é muito importante que você traga exemplos que estejam conectados com a sua proposta de texto, com a temática que está sendo trazida para você escrever, tá bom? Competência 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação, né? Então, aqui, gente, você tem que saber organizar cada parágrafo do seu texto para que um tenha conexão com o outro, para que você também consiga usar elos coesivos de maneira correta. O que são os elos coesivos? São palavras que vão criar uma noção de ligação entre uma parte do texto e outra. Então, digamos que você vai falar mais uma vez sobre a gravidez na adolescência. Você vai abrir o seu primeiro parágrafo, que é o parágrafo de introdução, falando: a gravidez na adolescência é um problema crônico no panorama educacional brasileiro. Ainda hoje é muito frequente vermos adolescentes engravidando muito cedo. E aí você vai colocar um elo coesivo dizendo o seguinte: diante deste panorama, é importante se atentar para o fato de que essas meninas, às vezes, podem estar sofrendo com a falta de uma boa orientação de educação sexual e um bom amparo familiar. Então, aqui eu já estou apresentando o quê? As minhas informações, o meu ponto de vista que eu vou defender para esse texto. Mas só que antes de eu apresentar esses argumentos, né, de que às vezes as meninas podem engravidar porque às vezes elas têm falta amparo familiar e às vezes falta uma boa orientação de educação sexual, o que foi que eu falei? Diante disso o quê? Diante do panorama das garotas que engravidam muito cedo. Né? Então, diante disso, ele é um elo coesivo, ele é uma palavra que liga uma parte do texto a outro. Essas palavrinhas, gente, elas são super interessantes da gente utilizar, porque elas vão criando um senso de unidade no texto. Elas vão criando uma ideia de que uma parte do teu texto está conversando com a outra.
tá certo? E a competência 5 é elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Então, mais uma vez, digamos que a temática da nossa redação seja a gravidez na adolescência. Quando você chegar lá no seu último parágrafo, depois de ter apresentado as suas ideias, depois de ter apresentado os seus exemplos, os seus argumentos, você tem que dar uma solução para aquele problema. E essa solução, ela tem que ser formada a partir de uma conjunção de elementos. Então, quem é que vai fazer essa solução? Como ela vai ser feita? Por quê? Quem é que vai ser atingida, né? Então, não adianta você dizer, é necessário que as meninas parem de engravidar. Isso é uma solução interessante ou não? Digam aí para mim. Bem rápido, sim ou não? É uma solução interessante você colocar só isso? É necessário que as meninas parem de engravidar. Não, não é uma solução interessante. Por que que não é, Madalena? Porque quando você fala só isso, você não está trazendo detalhe nenhum de como isso vai acontecer. Se não é interessante, isso todo mundo já sabe. Agora, como você vai construir um argumento para dizer, não, isso aqui não pode acontecer, e aí nós temos que fazer isso com essas ferramentas, por essa razão envolvendo esse público, né? Então você tem que trazer uma solução com o máximo de detalhes possíveis. É tipo você reclamar de um problema, aí a pessoa fala assim, sabichão, então se você está reclamando, faça melhor. Aí você vai trazer você vai trazer uma solução, só que a sua solução é para dizer assim, a gente resolve não fazendo isso. Tu acha que essa solução que você está trazendo é interessante? Não, porque a tua solução ela é insuficiente. Então, quando você for escrever a sua solução, você tem que pensar o seguinte: eu estou trazendo a solução para um problema. Eu tenho que trazer o máximo de detalhes possíveis para essa solução. Quem está envolvido, como está envolvido, por que está envolvido e como isso vai ser resolvido, né? Tudo isso tem que ser pensado. E aí, gente, quando nós estamos falando sobre isso, nós estamos falando sobre uma estruturação do texto que tem que ser dividida em 3 partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Geralmente, uma redação, ela é dividida em 4 parágrafos, tá certo? Antes de eu explicar aqui a divisão dos 4 parágrafos, deixa eu ver aqui o comentário da Michele. Entendendo eu estou, mas falar bonito assim vai ser mais difícil, viu? Michele, uma coisa é certa, a prática é uma coisa que é essencial para que a gente consiga escrever bem. Para você ser um bom escritor, é interessante que você seja um bom leitor. E para você escrever bem, é interessante que você escreva, tá? Desde as nossas primeiras aulas, quando a gente fazia as nossas oficinas, uma das coisas que a gente mais pedia, pratique em casa, né? Vocês devem ter escrito algumas redações e terem recebido também alguns feedbacks dessas redações. A gente já fez aulas isso, né? Os feedbacks dos textos. É muito importante que a gente pratique, pessoal. E aí, dentro dessa prática de escrita, a gente vai entender que esse texto ele vai ter essas 3 divisões. A introdução é geralmente o teu primeiro parágrafo, né? Então, nesse primeiro parágrafo, você vai fazer o quê? Você vai apresentar os argumentos que você vai defender sobre a determinada temática que a prova está te dando, né? Vamos pegar o caso ali do tema que eu dei, gravidez na adolescência, desafios da gravidez na adolescência. E aí você quer falar sobre o que causa, né, esse processo de gravidez na adolescência, esse processo de gravidez prematuro, né? E aí, como eu falei naquela hora, a gravidez na adolescência é um problema muito frequente no cenário educacional brasileiro, né? Diante disso, podemos entender que alguns fatores podem contribuir para esse cenário. Por exemplo, a questão da falta de orientação para a educação sexual dessas meninas, e também a falta de um amparo familiar. Pronto, trouxe aqui meus 2 argumentos. Se nessa introdução eu fosse perguntar para vocês quais seriam as ideias que eu vou defender nesse texto, vocês diriam que é o quê? As ideias que eu vou defender nesse texto é que essas meninas estão engravidando prematuramente porque elas estão tendo uma falta de orientação da educação sexual e elas estão tendo uma falta de amparo familiar.
né? Mas quando eu escrevo sobre isso, eu preciso ter noção que, se eu vou defender essas duas ideias, eu tenho que ter repertório sobre isso. Eu tenho que mostrar para o meu leitor que eu sei do que eu estou falando. E esse é o momento do desenvolvimento. O desenvolvimento, gente, é quando você vai pegar essas duas ideias que você apresentou lá na introdução e você vai desenvolver, você vai detalhar no seu desenvolvimento. Então, se eu apresentei duas ideias na introdução, cada uma dessas ideias vai virar um parágrafo, né, mais à frente. Então, o primeiro parágrafo é o parágrafo da introdução, o segundo parágrafo é o parágrafo de desenvolvimento, e o terceiro parágrafo é outro parágrafo de desenvolvimento, onde você vai ter que apresentar e aprofundar as ideias lá do teu primeiro parágrafo. E, por fim, você vai ter a conclusão. O que você vai colocar na sua conclusão? A solução do problema. Você apresentou e você detalhou o problema. E na sua conclusão, você vai ter que trazer uma intervenção social. Ok, o problema existe por esses fatores. O que a gente pode fazer para impedir que esse problema continue persistindo na nossa sociedade? Né? E aí é quando você tem que pensar quem está envolvido, como está envolvido, por que está envolvido e como isso será resolvido. Né? Tudo isso tem que ser. E aí, gente, na introdução, você vai ter o seu parágrafo inicial, e nesse parágrafo inicial você vai fazer a apresentação do tema e a sua tese. Uma pergunta muito frequente que existe: ai, tio, eu preciso colocar um título para o meu texto? Você coloca o título se você quiser. E se você colocar o título, você vai começar o texto na linha imediatamente depois, tá certo? Então, na primeira linha do texto, você vai colocar o seu título, e na linha depois você já vai começar o parágrafo. Nossa, tio, mas vai ficar tudo encangado, o título junto com o parágrafo? Sim, vai ficar tudo encangado. Você não pode saltear linhas, tá? Talvez, se você quiser até economizar, o ideal é que você não coloque um título para o seu texto e já comece a escrever ele com o primeiro parágrafo de introdução. Tá? Então, a introdução é o momento onde você vai apresentar a sua posição perante o tema. Assim, você linka dois problemas relacionados ao tema para ser falado no desenvolvimento. Então, se o tema, por exemplo, é gravidez na adolescência, eu já mostrei quais são os dois problemas que eu vou falar: a falta de amparo familiar e a falta de orientação para a educação sexual, né? Quando você chega no seu desenvolvimento, você vai ter que fazer uma análise crítica da ideia central. Recomenda-se no desenvolvimento se desenvolver 2 parágrafos, em que você trará os argumentos referentes aos elementos que você escolheu lá na introdução para falar. E aí você vai ter o propósito de defender um ponto de vista nesses parágrafos. Você tem que pensar que esses argumentos têm que ser válidos para defender a sua tese. E pense em como você pode embasar a sua teoria, o repertório utilizado para defender seu ponto de vista. Então, você vai fazer isso pensando em quê? Em fatos históricos, em estatísticas, em citações. Então, você pode, por exemplo, falar sobre um episódio na história, você pode falar de uma notícia, você pode falar, como a Michelle comentou aqui, sobre o episódio de uma série, sobre um filme, sobre um momento de uma novela que você viu, tá aí, vale tudo, cheio de exemplos bons para você falar, né? Então, na hora de falar sobre o desafio, por exemplo, das mães que cuidam dos seus filhos sozinhas, né? Que é um tema super interessante, né? Você poderia, por exemplo, citar o exemplo da Lucimar, aquela personagem de Vale Tudo, que cria o filho sozinho, que pede a pensão para o marido e o marido não dá, né? Então, sei lá, se caísse o tema sobre o desafio das mães solo no Brasil, que seria um tema maravilhoso para vocês, né, meninas? Vocês poderiam citar o exemplo de Vale Tudo, né? E aí, a Michelle aqui está perguntando, é nessa hora que eu falo sobre a notícia, né? Exatamente, Michelle. É no desenvolvimento que você vai falar sobre todos os exemplos que você vai trazer. A Vanusa está dizendo, deixe ele com as novelas dele, me deixe com a minha novela, que eu sou noveleiro. E aí, meu povo, você vai ter a conclusão. A conclusão é a parte final do teu texto, é o último parágrafo, tá certo? O último parágrafo, na conclusão, deve conter uma proposta de intervenção, isto é, você vai propor uma solução para o problema que é o próprio tema da sua redação. Então, se você quisesse falar sobre o desafio das mães solos no Brasil, quais seriam as soluções que a gente podia trazer? A gente poderia falar, por exemplo, sobre
o amparo que os pais devem ter com essas esposas que eles não estão mais juntos, mas que eles têm o dever de cuidar. Então, a gente poderia ter uma política pública para que esses pais pudessem assistir melhor esses filhos que eles não estão mais cuidando, né? Poderia ser uma grande solução. E aí, para você falar dessa solução, você precisaria colocar o quê? Teria que colocar o governo como agente, teria que colocar uma política pública como meio, né? Teria que colocar uma razão para explicar essa solução e teria que colocar o público-alvo, né? Então, quando você está falando de uma solução, você tem que pensar nisso tudo: agente, meio, razão, processo. Tudo isso tem que ser explicado, né? Lembrando, gente, o texto ele tem que ter no máximo 30 linhas, tá? O mínimo da redação do Enseja é de 7 linhas. Se você fizer menos do que isso, você vai ser desclassificado. Se você fizer 15 linhas, é um número bacana, mas geralmente em 15 linhas é muito insuficiente para você conseguir desenvolver tudo isso. Então, o ideal é que você desenvolva o seu texto o máximo possível. O quanto você puder escrever, escreva. Você só não pode extrapolar as linhas do seu texto, tá bom? E aí, meu povo, nós temos aqui um exemplo de introdução, tá certo? A temática aqui é sobre os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho do cuidado realizado pela mulher no Brasil. Essa aqui foi a temática da redação do Enem do ano de 2023. E aqui nós temos uma introdução de uma redação nota 1000, que no caso do Enseja seria uma redação nota 10. Olha só como é que a introdução começa. De acordo com a pensadora brasileira Djamila Ribeiro, o primeiro passo a ser tomado para solucionar uma questão é tirá-la da invisibilidade. Olha que interessante, o texto já começa mostrando o repertório, né? Aqui o escritor já está trazendo uma autora para poder desenvolver a temática, né? Então, de acordo com a pensadora brasileira Djamila Ribeiro, o primeiro passo a ser tomado para solucionar uma questão é tirá-la da invisibilidade. Porém, no contexto atual do Brasil, as mulheres enfrentam diversos desafios para o seu trabalho de cuidado seja conhecido, gerando graves impactos em suas vidas, como a falta de destaque. Nesse sentido, essa problemática ocorre em virtude da omissão governamental e da influência midiática. Então, se a gente pudesse aqui destacar quais seriam os 2 argumentos que esse escritor vai usar para desenvolver o seu texto, quais seriam os 2 argumentos que essa pessoa vai usar? Me digam aí no chat. Quais seriam os argumentos? Eita, ninguém sabe quais são os argumentos desse texto? Quais são os argumentos que esse escritor está destacando, né? Quais são as 2 ideias que ele vai defender? Ó, omissão governamental, exatamente, Paulo Henrique. Esse é o primeiro argumento que ele vai defender. E o segundo argumento é o quê? A influência midiática. Então, você já sabe que no desenvolvimento, esse escritor ou essa escritora vai desenvolver o seu texto com base nessas 2 ideias aqui. Vamos para o primeiro parágrafo de desenvolvimento, né? No primeiro parágrafo, a gente já sabe que ele vai defender a ideia do quê? Da omissão governamental. Então, olha só. Dessa forma, em primeiro plano, é preciso atentar para o descaso estatal em relação aos obstáculos enfrentados diariamente por mulheres que trabalham como cuidadoras. Segundo John Locke, as leis fizeram-se para os homens e não para as leis. No entanto, a inércia governamental direcionada a tais pessoas não cumpre com o previsto na Carta Magna, visto que a falta de investimento em políticas públicas causa dificuldades no âmbito profissional desse setor, como a desvalorização salarial. Isso contribui para que suas necessidades sejam cada vez mais negligenciadas. Então, o autor aqui está defendendo a ideia que o governo não está cuidando dessas pessoas, dessas mulheres que fazem um trabalho de cuidado, né? Que é aquele cuidado de você cuidar de idosos, de bebês, né? E a esse trabalho de cuidado, ele não é bem assistido, logo, ele não é respeitado pela lei, também não é valorizado salarialmente. Então, essas pessoas passam por um grande descaso das políticas públicas, né? Então, esse aqui foi o primeiro argumento que esse escritor está defendendo. No segundo argumento, a gente sabe que o que vai ser defendido? Aqui, ó,
A influência midiática. Bem aqui no finalzinho do parágrafo de introdução, ele está apresentando a ideia que ele vai desenvolver, né? Então, lá no terceiro parágrafo de desenvolvimento, já começa trazendo uma outra citação. Além disso, a influência dos meios digitais é um fator agravante no que tange ao problema. Para Chimamanda Adichie, mudar o status quo, o estado atual das coisas, é sempre penoso. Essa conjuntura pode ser observada no papel que a mídia possui na luta diária de mulheres que exercem um trabalho de cuidado ou doméstico, uma vez que ela auxilia no fortalecimento de uma mentalidade social machista no país. Isso ocasionou o silenciamento da população feminina, enraizando a lógica do patriarcado na sociedade. Diante do exposto, as mulheres perdem a voz na busca por direitos na área de cuidado, ao ser propagada a ideia de que essa função é sua e somente sua, é uma obrigação. Então, olha que interessante que está sendo trazido aqui. Esse parágrafo já está dizendo como as mídias sociais, as mídias digitais, influenciam na ideia de que o trabalho de cuidado é um trabalho menor, é um trabalho que não precisa de atenção, porque é um trabalho que as mulheres fazem, porque é um trabalho delas mesmas, né? Então, aqui está sendo defendida a ideia de que essas mídias digitais contribuem para que uma visão machista, uma visão patriarcal continue sendo disseminado para o público feminino. Então, você está vendo aqui que na introdução e nos 2 parágrafos de desenvolvimento, um problema está sendo desenvolvido e um problema está sendo apresentado para a gente com exemplos e com autores e autoras, né? E aí a gente chega na conclusão. Olha o que está sendo apresentado na nossa conclusão. Ó, portanto, olha aqui a presença do elo coesivo. Portanto, por quê? Porque você já apresentou um monte de ideias e agora você vai fechar essa ideia. Portanto, é necessário que essa situação seja dissolvida. Para isso, o governo, olha aqui o agente é o governo, né? Agente com A e gente juntos, né? O agente é o governo, que é o órgão responsável por garantir a condição e existência de todos. Deve prover apoio psicológico e financeiro às cuidadoras. Aqui a gente já tem o quê? O que está sendo feito por esse agente, né? O apoio psicológico e financeiro, por meio de investimentos e pelo exercício das leis, a fim de sanar a vulnerabilidade socioeconômica existente no cotidiano desses grupos. Olha que coisa incrível. Essa conclusão está trazendo o agente, o que esse agente tem que fazer, como tem que fazer e por quê. Olha só, o governo é o agente, né? Deve prover apoio psicológico e financeiro às cuidadoras. É o que tem que ser feito. Como tem que ser feito? Por meio de investimentos e pelo exercício das leis. E por que isso tem que ser feito? A fim de sanar a vulnerabilidade socioeconômica existente no cotidiano desses grupos. Assim, olha aqui o outro elo coesivo, assim será possível solucionar essa questão, pois será retirada do cenário da invisibilidade, como propõe Djamila Ribeiro. E aí ela retoma a autora que ela discutiu lá no primeiro parágrafo da introdução. Então, olha como esse texto é super interessante, né? É um texto que tem começo, meio e fim, um texto que amarra muito bem as suas pontas, apresenta bons argumentos e bons autores. Ai, tio, mas eu não vou lembrar desse povo na hora. Eu posso citar a novela, posso citar o filme, posso citar a notícia? Pode, você pode citar. E se você está preocupado com falta de arcabouço teórico, de repertório, você pode ver um pouco sobre isso agora, né? Abra um site de notícias, veja quais são as temáticas que estão sendo discutidas nesse site de notícias, né? Vá lá no nosso canal do Bença, veja os nossos encontros de leitura. A gente já leu Conceição Evaristo, já lemos sobre Carolina Maria de Jesus, já falamos sobre maternidade, já falamos sobre o emprego das mulheres, já falamos sobre literatura indígena, né? Então, todas essas dimensões de debate é interessante da gente saber, é interessante da gente ficar por dentro para que a gente consiga discutir, né? E aí, meu povo, por fim, né, nós chegamos aqui à conclusão da nossa aula de hoje. Foi uma aula com muitas informações, né? Nós falamos sobre o Enseja, falamos sobre como nós podemos escrever a redação, falamos sobre como essa redação é organizada, a gente pode escrever. Para quem está me vendo agora, eu não estou sem blusa, tá? Eu estou com blusa porque a blusa é da cor da minha pele, tá? E aí, meu povo,
É isso. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente vai continuar as nossas aulas. Quarta, quinta e sexta-feira vai ser aula de matemática, porque a gente sabe que matemática é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Então fiquem ligadinhos. Amanhã a gente vai fazer, pessoal, a correção do nosso simulado, viu? Aquele simulado que a gente fez no final de junho, a gente vai corrigir amanhã. A professora Iana vai corrigir com vocês, tá certo? Pois é isso, já é 9h20. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Eu vou já colocar esse slide lá no grupo para vocês verem de novo, tá bom? Um beijinho, boa noite, descansem, que amanhã é outro dia e temos muita coisa para fazer. Tchau, meu povo. Grande abraço. Fiquem com Deus.